Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas à nossa aula de número 73 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as vozes do verbo. Nós já fizemos uma aula anterior, de introdução, e agora nós vamos aprofundar um pouco estes conhecimentos. E os objetivos para a nossa aula, então, são reconhecer a voz do verbo nas orações, que vocês peguem a frase lá e vocês saibam dizer para a prof que tipo de voz do verbo tem lá, se é voz ativa, se é voz passiva, se é voz reflexiva, por exemplo, tá? E que vocês saibam fazer também a transformação da voz ativa para a voz passiva lá na oração. E também fazer a transformação ao contrário, da voz passiva para a voz ativa, ok? Pessoal, pegue o material de vocês lá, caderno de vocês, abram uma matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão, coloquem o assunto da aula, vozes do verbo e fiquem preparados para vocês irem anotando durante o tempo que nós vamos estudar juntos, beleza? Material na mão então, vamos lá? Se precisar, pausa e vai correndo buscar o caderno, tá bom? Não vamos perder a aula. Então, o que é a voz do verbo? Primeiro, nós precisamos saber disso, Como é que eu vou classificar a voz do verbo se eu não sei o que é, Então, o que é a voz do verbo? Vamos lá. Então, nós vamos dizer que é voz do verbo a forma com que o sujeito da oração assume, lá no nosso texto, lá na nossa oração. Se o sujeito é ativo, se ele faz a ação, se ele pratica a ação, ou se ele é um sujeito passivo, que ele recebe o efeito da ação, ou se ele é um sujeito reflexivo, ele pratica a ação e ao mesmo tempo recebe o efeito dessa ação sobre ele mesmo, Então, voz do verbo é isso. É a forma com que o sujeito está lá na oração, lá na frase, se ele está praticando a ação ou recebendo o efeito dessa ação, ou quem sabe ele faz as duas coisas, ele pratica a ação e recebe o efeito dessa ação também. Vamos lá então para a primeira voz do verbo. Anotem lá no caderninho, letrinha linda, legível, para que vocês possam ler depois e saber o que é, Que é a coisa mais desagradável que tem. E olha que eu já fiz isso. Anotei no caderno correndo, depois eu olhei, meu Deus, o que é isso aí, Então, se for preciso, gente, pausa, escreve direitinho, pausa o vídeo, anota, depois continua a aula, beleza? O que é a voz ativa, então? Olhem só para a palavrinha ativa, ativo. O que é uma pessoa ativa e alguém ativo? Aquele que faz as coisas, Então, o sujeito que está na voz ativa é isso. É aquele sujeito que pratica a ação. Prof do céu, esqueci o que é o sujeito. Bem fácil, quer ver só? O que você vai fazer para achar o sujeito? Aqui eu já deixei pronto, Mas o que vamos imaginar que eu não deixasse dividido aqui, ó? O que vocês fazem para achar o sujeito mesmo? Lá da aula de sujeito? Acha o verbo primeiro. Então, vamos ver a frase. O vento forte destelhou a casa de João. Onde está o verbo? Onde está a palavra que indica uma ação? Destelhou. Tem dúvida, gente? Conjuga. Dá para conjugar o verbo destelhou? Dá. Eu destelho, Tu destelhas, ele destelha, ele destelhou. Muito bem, deu para conjugar. Dá para achar o tempo desse verbo? O que é tempo, prof? Presente, pretérito, futuro, Dá para achar o tempo do verbo destelhou? Dá. Destelhou. Está no presente, no pretérito, que é o passado, ou no futuro? No passado. Então, esse é o verbo. Achei o verbo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte pergunta. Quem ou o que? Muito bem. Quem destelhou? O que destelhou? O vento. O vento forte. Esse é o meu sujeito. E uma coisa vocês precisam pôr aqui na cabecinha e grudar e não tirar mais.
né? Sujeito não tem que ser só pessoa. Vento forte é gente? É pessoa? Não, mas é o sujeito. Por quê? Porque é ele que está praticando a ação de destelhar lá a casa do João. Coitado, choveu dentro, né, da casa, molhou tudo, colchão, sofá, roupa. Quem fez esse estrago todo? O vento forte, ele é o sujeito. E percebam que esse sujeito está praticando a ação, ele está fazendo a ação indicada pelo verbo, destelhou. Então, ele é um sujeito na voz ativa. Anotado? Beleza, vamos para a próxima. Voz passiva. Esse é o contrário. Ele não faz mais nada. Ele quem? O sujeito, prof. Né? Ele não faz mais nada. Ele recebe o efeito da ação. E nesse caso, tem alguém outro que faz. Quem é esse? O agente da passiva. Vamos ver? A casa de João foi destelhada pelo vento forte. Prof, é a mesma frase. A mesma frase. Mas vocês vejam que agora o sujeito é quem? A casa de João. Certo? Vamos conferir essa ideia? Vamos achar o verbo. Foi destelhada, uma locução verbal. O que é locução verbal? Dois verbos que representam uma ação. Foi é verbo, né? Eu fui, tu fosses, ele foi. Beleza. Destelhada é do verbo destelhou, que é do verbo destelhar no infinitivo, né? Comprovando que é verbo de novo. Então, foi destelhada é a locução verbal, né? É a ação que está acontecendo na minha oração. Quem é que está praticando essa ação? O vento de novo, mas agora o vento forte não é sujeito. Quem é o sujeito? Quem é que foi destelhada? A casa de João. Lembram da pergunta? Quem ou o que? Acha o verbo para achar o sujeito e pergunta quem? O que? Vamos ver? Foi destelhada. Quem foi destelhada? A casa de João é o sujeito. Mas é a casa que pratica a ação? Não. Ela recebe o efeito, ela sofre o efeito da ação de ser destelhada, de ficar sem telhado. Então, aqui eu tenho um sujeito na voz passiva, certo? Então, anotem lá também, beleza? E a voz reflexiva? Como a prof já disse antes, a voz reflexiva é aquela na qual o sujeito ele faz a ação e, ao mesmo tempo, ele recebe o efeito dessa ação sobre ele mesmo, sobre si mesmo. Lembrando que o sujeito não precisa ser sempre gente, pode ser qualquer outra coisa, né? Então, vamos ver o exemplo. O João de novo. Olhem só. Eu estou dizendo para vocês que naquela noite que deu vento ou dia, não sei, né? Pode ser noite, pode ser dia. Que choveu e destelhou a casa do João, aconteceu o seguinte. João feriu-se durante a tempestade. Ele foi lá, né? E não deu certo e ele se machucou. Vamos achar o sujeito? Acha o verbo primeiro. Feriu. De ferir. No infinitivo. Quem se feriu? João. João é o sujeito. Vocês vejam que ele mesmo se machucou. Não foi ninguém que foi lá, bateu nele, machucou ele. Ele mesmo se machucou. E ele mesmo recebeu o efeito de ficar machucado. Então, aqui eu tenho voz reflexiva. O sujeito, o nosso João aqui, ele pratica a ação e ele mesmo sofre o efeito, ele recebe o efeito dessa ação. Isso é voz reflexiva, certo? Anotem lá também. E agora nós vamos transformar. Lembra que a prof disse? Nós vamos mudar voz ativa em voz passiva. Igual a prof fez lá no exemplo, né? Da casa do João e do telhado. Então vejam só o que eu fiz aqui. Eu trouxe alguns exemplos e a partir dos exemplos eu vou explicando para vocês como é que faz essa mudança. Que não é só trocar a ordem das palavras, não, tá? Já vou avisando. Então, olhem só. Primeiro, eu tenho uma oração com o sujeito na voz ativa. Vejam só. A diretora marcou a reunião. Sujeito, a diretora. Ela pratica a ação de marcar uma reunião. Aqui eu tenho um verbo transitivo,
porque é um verbo que precisa de complemento, ele não tem sentido completo se ele não contiver um complemento. Eu não posso, por exemplo, dizer uma frase da seguinte forma: a diretora marcou. Aí vocês vão perguntar, prof, o que ela marcou? Então, vocês percebam que o verbo marcou, ele é um verbo transitivo porque ele precisa de complemento, certo? E o objeto direto é o complemento desse verbo, é a informação complementar sobre ele. Direto porque não tem preposição aqui que nós já estudamos também, tá? Esse a reunião, esse a aqui ó, de a reunião está indicando que a palavra reunião é do gênero feminino, portanto não é preposição, tá? Agora eu vou mudar para a voz passiva. Percebam que o objeto direto da voz passiva, da voz ativa, passou para o sujeito. Por quê? Porque ele precisa receber o efeito. A reunião foi marcada pela diretora. Vejam que agora a reunião é o sujeito. Vou pegar a locução verbal. Foi marcada. Quem foi marcada? A reunião. Vocês percebam que agora o agente da passiva é a diretora? Ela pratica a ação, porque o sujeito é quem? A reunião. Prof, mas é a mesma coisa. Depende. Onde está a ênfase na voz ativa? Na diretora. Na diretora está a ênfase, que é o sujeito. Ela está sendo engrandecida. Oh, ela marcou a reunião. Olha só, percebam a diferença de sentido? Depende do que você quer enfatizar na tua oração, você vai usar ou voz ativa ou voz passiva. E na segunda, a reunião foi marcada pela diretora. Aqui a diretora tem papel secundário. O importante é a reunião que foi marcada. Perceberam? Então, dependendo do que vocês querem dizer, vocês podem dizer a mesma coisa com ênfase diferente. Essa é a função de a gente estudar voz ativa e de saber mudar voz ativa para passiva. Beleza? Então, aqui a prof deixou a explicação de tudo que a gente mudou, né? Então, o que eu fiz de mudança? O sujeito da voz ativa passou a ser o agente da passiva. Olhem só, o sujeito passou a ser agente da passiva, certo? O objeto direto da voz ativa passou a ser o sujeito na voz passiva. Olhem só, o objeto direto, a reunião, passou a ser o sujeito na voz passiva. O verbo transitivo na voz ativa passou a ser uma locução verbal formada por um verbo auxiliar e o particípio de um verbo principal. Olhem só, verbo transitivo, que eu já expliquei para vocês por quê, que precisa de complemento. Eu não posso dizer uma frase assim, a diretora marcou. E acabou por aí, marcou o quê? Então, ele é um verbo transitivo. De verbo transitivo, ele passou a ser uma locução verbal. Verbo principal mais verbo auxiliar. E aqui, quando eu digo que é particípio, o que é particípio? É uma ação que já está acabada. O verbo que está no particípio significa que a ação acabou. Quando eu digo assim, a reunião foi marcada, o serviço que a diretora teve de marcar essa reunião já acabou, já foi feito. Isso é verbo no particípio, certo? Veja mais alguns exemplos. Olhem só o que a prof fez. Voz ativa. O menino comeu chocolate. O menino é o sujeito que está praticando a ação. Vou passar para a voz passiva. Quem é que vai receber o efeito da ação? O chocolate. O que vai acontecer com ele? Ele foi comido pelo menino. Agora eu tenho o menino, que é o agente da passiva, ele pratica a ação de comer o chocolate, que é o sujeito. Olhem só, foi comido é verbo, locução verbal, né? Lembram que é sempre o verbo principal mais o auxiliar no particípio, que significa que a ação já acabou? Quando eu digo que o chocolate foi comido, babau, não tem mais chocolate, né? Acabou já, nem farelinho, o menino comeu tudo. E vejam que o chocolate na voz passiva é o sujeito, ele recebe o efeito
que foi realizado pelo menino. Mais alguns exemplos. A professora explicou muito bem a matéria. Explicou é o verbo. Quem explicou? A professora, sujeito na voz ativa, ela pratica a ação. Vou mudar para a voz passiva. Lembram que eu vou ter que trocar, né? O sujeito não vai ser mais a professora, ele vai ser o agente da passiva e o objeto vai ser o sujeito. Então, olhem só, quem é o objeto? A matéria. A matéria foi muito bem explicada pela professora. Agora, o sujeito recebe o efeito de ser explicado pela professora, que é agente da passiva. Estou transformando. Aqui a ênfase está na professora, na voz ativa. Aqui a ênfase está na matéria. Entenderam a diferença? Legal, né? A gente vê essa percepção de mudança de sentido. E agora nós vamos passar voz passiva para voz ativa, o contrário, que foi o que a gente já estava fazendo ali mais ou menos junto, né? Exemplo, o teatro foi visto por todos. Foi visto é a locução verbal, né? Verbo auxiliar mais verbo principal. Quem foi visto? O teatro. O teatro faz alguma coisa? Não. O teatro recebe o efeito de ser visto lá no palco, né? De ser assistido. Todos, que é o nosso agente da passiva, as pessoas que estão lá assistindo, certo? Eu tenho voz passiva. Quando eu vou passar para a voz ativa, o agente da passiva será o meu sujeito. Olhem só, todos viram o teatro, né? Agora, quem viram? Todos, voz ativa. O sujeito pratica a ação indicada pelo verbo. E esse verbo também é transitivo, porque vamos pensar comigo. Todos viram, vou escrever uma frase assim para vocês. Todos viram. Viram o quê? Viram quem? Perceberam que precisa de complemento? Então, é um verbo transitivo, certo? Mudanças, então, que nós tivemos. O agente da passiva passou a ser o sujeito. Olhem só, o agente da passiva passou para sujeito. O sujeito na voz passiva passou a ser objeto direto na voz ativa. Olhem só, o sujeito passou a ser objeto direto. A locução verbal, lá na voz passiva, passou a ser um verbo transitivo na voz ativa. Ó, a locução verbal, dois verbos, uma ação, passou para verbo transitivo, que precisa de complemento. Beleza? Mais alguns exemplos para a gente ir encerrando. As provas foram feitas por todos os alunos. Está na voz passiva. Foram feitas é a locução verbal. Quem foram feitas? As provas, elas recebem o efeito de serem realizadas. A professora vai lá, dá a prova para os alunos e elas são feitas. Elas, as provas, são sujeito, recebem o efeito. Quem faz a ação? Os alunos, que é o agente da passiva, né? Vou trocar. Os alunos vão ser agora o sujeito. Os alunos, né? Todos os alunos fizeram as provas. Quem fizeram? Que é o verbo. Todos os alunos. Voz ativa. Eles praticam a ação. Beleza? ênfase nas provas, na voz ativa, né? Na voz passiva, ênfase nos alunos, na voz ativa. Como eu disse para vocês, o uso da voz ativa ou da voz passiva vai influenciar aonde você quer enfatizar a ideia, né? Como vocês já perceberam aqui, tá? O motor da moto foi recuperado pelo mecânico. Foi recuperado, né? Foi consertado. É a locução verbal. Quem foi consertado? O motor da moto. Ele recebe o efeito de ser arrumado, de ser consertado, de ser reparado. Olha os sinônimos aí, né? Vou passar para a voz ativa. O mecânico, que é o agente da passiva, será o meu sujeito que vai praticar a ação. O que ele vai fazer? Reparar o motor da moto. Então, como é que vai ficar a minha oração? O mecânico reparou o motor da moto. Sujeito na voz
ativa, porque ele está fazendo a ação indicada pelo verbo. Bem fácil, né? Vamos revisar então. O que é voz ativa? Sujeito que pratica a ação, que está indicado lá na frase, lá na oração. E voz passiva, o que é? Sujeito que recebe o efeito da ação, ele não faz mais a ação indicada pelo verbo. Quem faz vai ser o agente da passiva. Beleza, pessoal? Se vocês ficaram com dúvidas, voltem à aula, revejam novamente, pausem, porque agora chegou a vez de vocês. Sempre lá no finalzinho da aula tem o quê? A atividade para vocês fazerem, tá? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui, né? Não esqueçam, façam o exercício, façam a atividade e a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.